Olá, tudo certo? O vídeo de hoje vamos falar de transformador. Então essa folia já começa em 1830, quando Henry e Faraday, trabalhando com eletroímãs, descobrem a propriedade de indução. Lembrando que fizeram isso em continentes separados. Já em 1836, Nicholas Kennel de Maynooth College na Irlanda inventa a bobina de indução. Em 1876, Pavel Yubkov usa a bobina de indução em seu sistema de iluminação. Em meados de 1880 a 1882, Sebastian Ziani de Ferretti trabalha com o primeiro transformador já em CA, dando pontapé em corrente alternada. Em 1882, vem a primeira aparição do transformador já com o secundário, dando que no qual foi feito era um transformador redutor, abaixador. E chegamos a 1985, do William Stanley. Depois disso, ano após ano, ficou mudando até as medidas de Tesla, que daí se fixou um parâmetro na transformação da energia. Mas o que seria um transformador? Um transformador é um dispositivo que transfere energia elétrica de um circuito para o outro, por meio do condutor indutivamente acoplado, ou seja, as bobinas. Suas aplicações variam muito. Pode ser de finalidade de isolar um circuito, elevar ou diminuir uma tensão, serve também para casar impedância entre diferentes circuitos ou como parte de circuito de radiofrequência. As configurações mais famosas do transformador é a monofásica e a trifásica, dentro das quais eu posso fazer formato de ligação de autotransformador, para ter um menor peso e maior potência nominal. Dentro do trifásico existem ainda mais formatos de ligações, seria delta estrela, delta delta, estrela estrela. É importante lembrar que os transformadores não geram energia elétrica, eles transferem energia elétrica do circuito CA para outro usando acoplamento magnético. O núcleo do transformador é usado para fornecer um caminho controlado para o fluxo magnético gerado no transformador pela corrente que flui através dos enrolamentos, que são conhecidos popularmente como bobinas. As partes principais do transformador seriam as conexões entrada, conexão saída, as bobinas e o núcleo. O núcleo tem característica de ferro magnético, tem uma alta permeabilidade relativa do material. Material de fácil magnetização. Vamos atrás da seção magnética. Seção magnética você segue essa fórmula: 17 vezes raiz da potência pela frequência. Só que um detalhe, aqui na potência, vamos colocar uma margem de erro. Vou colocar aqui mais de erros de 10%, ou seja, o transformador vai trabalhar com 80%. Então a potência no primário vai ser 210 VA para que haja 200 VA no secundário. Após isso, vamos colocar a seção geométrica, que é simplesmente pegar a seção magnética que calculamos anteriormente e dividir por 0,9. Após isso, vamos calcular o número de voltas, o número de espira por volt, ou de espira, que segue por essa forma. F é a frequência, B é a densidade e S é a seção que a gente calculou, a seção geométrica. Um detalhe aqui para o valor de B, que é dado em Gauss, é que terá seu valor entre 8.000 e 14.000. Tem que ter cuidado, porque tipo um valor 8.000 vai deixar o transformador muito grande, já um valor 14.000 a tendência é que ele sature. Com esse valor já em mente, então vamos partir para ver quantos volts vai dar, Você pega a sua tensão e multiplica por esse número que nós estimamos sendo esse cálculo, esse volt espira. Agora vamos calcular o diâmetro do fio. Sendo assim, encontramos os seguintes valores de bitola, sendo que já foi feita a conversão de diâmetro para o fio AWG. Na parte primária do transformador, teremos o fio AWG 20. E na parte secundária, para 12 volts, o fio AWG 9 e para 5 volts, o fio AWG 5. Então essa parte aqui agora vamos calcular para ver o tamanho da modelo da chapa. Então esse cálculo tem que resultar um valor 3 ou maior. Nesse caso, o número de voltas de cada bobina vezes a bitola que a gente vai usar.
soma isso e multiplica por um valor 3 ou maior. O resultado vai dar uma seção em milímetros quadrados. Você vê nessa seguinte tabela e fica um valor que chega perto ou maior. Assim você achou a seção da janela. Já que tem modelos padrões de chapa, aqui no lado você vai encontrar já o valor correspondente a A. Que A é a largura aqui que representa essa seção geométrica, ou seja, agora você tem por completo a sua lâmina, essa chapa. Então só falta agora você achar o seu carretel que corresponda ao seu núcleo. Então aqui vamos fazer um passo a passo de um autotransformador, um autotraco. Vimos que na internet e no YouTube tem pouco tutorial, na verdade está quase inexistente fazer do zero. Sim, só no caso da rebobinagem. A nossa proposta aqui é atender 200 VA em 12 volts. 127, 220 na alta e 5 e 12 na baixa. Adotemos um fio AWG20 para os 127, 220 e vamos fazer as voltas, que totalizemos 440. Então esse é o processo de construção do núcleo. Com as chapas, o tamanho já definido, a gente coloca o Z de forma inversa. Vou dar um exemplo aqui. Assim seria a primeira chapa e coloquemos desta maneira a segunda. Por que esse motivo? Nessa dispersão do fluxo, impedimos que isso aqui acabe virando um eletroímã. De maneira mais construtiva, nós estamos colocando a chapa aí depois de pronto o núcleo, só para firmando. O que é a chapa aí vai? A chapa aí, de novo nesse exemplo aqui, a chapa aí é colocada aqui para completar e assim sendo prensado. Aqui está o resultado final do transformador. Podemos perceber que aqui temos os tapes de 5 volt, 12 volt, 220 volts, 127 volts e temos a ligação para a autotransformação do 220 do primário para o terra do secundário. Após o transformador pronto, foram feitos os testes para descobrir os valores das tensões entregues, da potência do transformador e também suas impedâncias. O primeiro teste foi o teste de circuito aberto. Com o teste de circuito aberto, descobrimos as impedâncias do circuito magnético. A tensão de entrada medida foi 12,1 volt e a de saída de 204 volts. A potência do transformador foi 36 watts e a potência aparente foi de 50 VA. Sendo assim, podemos perceber que a potência de entrada é a requerida, porém a potência de saída se tornou um pouco menor do que queríamos. Isso aconteceu por uma distorção no número de espiras. Após medir esses valores, foram calculadas a resistência, reatância e magnetização. A resistência e magnetização tem o valor de 4,067 ohms e a reatância de 3,558 ohms. Logo após foi feito o teste de curto-circuito transformador. Para isso, alimentamos o secundário e curto-circuitamos o primário. Encontramos os seguintes valores, que a tensão de entrada é 10,6 volts, a corrente de entrada é 16,85 A e a corrente de saída 1,03 A. Com esses valores foi possível encontrar a impedância do primário e do secundário. A indutância do secundário foi 0,62 ohm e do primário 208,39 ohms. Por fim, foram feitos os testes com carga. Com uma carga de 188 watts, encontramos uma corrente de 1,57 A,
uma tensão de saída de 103,4 volts e uma tensão de entrada de 11,4 volts. Para 197 watts, encontramos uma corrente de saída de 1,77 A, uma tensão de saída de 111,3 volts e uma tensão de entrada de 11,3 volts. Pode-se perceber que quanto você vai aumentando a potência, você vai tendo uma perda de tensão e um ganho de corrente. Isso dá fim ao nosso projeto transformador. Muito obrigado pela atenção.